Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. E me fala uma coisa, o teu pós-doc foi aonde? Foi na Universidade Jean Moulin, em Lyon, na França, sul da França. E você trabalhou as questões da ética? Eu trabalhei supervisionado pelo professor Etienne Bambinet e, efetivamente, eu queria... esse projeto, a gente estava falando antes do meu doutorado em São Carlos, esse projeto, assim que eu estava para terminar o doutorado, ainda em conversas com o Bento Prado Júnior, eu queria fazer um pós-doutorado sobre ética em Sartre. A minha questão era, tudo bem, Sartre propôs uma ética, vários livros já tinham escrito sobre isso, né? Inclusive eu li todos, mas dizendo que era essa ética, como é que ela se justificava, etc. Eu disse para o Bento, tudo já foi feito, mas eu gostaria de trazer, então, essa estrutura ética e tentar aplicá-la, né, na história, nas experiências, enfim, pensá-la a partir de casos históricos, enfim, não da literatura ou de teatro, seja o que fosse, mas a partir da história, inclusive elementos da história do Brasil, para pensar essa ética proposta por Sartre. Então, sob orientação do Etienne Bambinet, eu escrevi muito mais do que eu publiquei, mas eu acabei publicando, a gente ia falar depois do livro, mas eu já antecipo, Ética e Liberdade em Sartre, da negação da infância ao homem infantilizado, é de 2018, editora Apris, né? Soletra para mim o nome da editora. APPRIS. Ela é de onde? Ela é de onde? Curitiba. Curitiba. Eu acho que é sediada em Curitiba. O teu livro, esse livro está à venda no site deles? Eu acho que também no site da Apri, com certeza, mas tem pela Amazon, tem na Livraria Cultura, se ela ainda estiver atuando, né? Não sei como é que anda, mas enfim, não está disponível. Mas desculpa, Luciano, e se eu te perguntar o que é ética, para a gente partir da definição de ética, o que você falaria, assim, para explicar para quem nem sabe o que é ética? Ética. Ética, dito de maneira bem coloquial, é a maneira como nós nos portamos em relação aos outros e a maneira como nós esperamos que os outros se portem em relação a nós mesmos. E a ética necessariamente tem que ser universal? Algumas coisas, sim. Existem princípios que são tão básicos que qualquer ética deveria considerá-los. A dor, quando provocada, ela é universal. Então, preservar as pessoas da dor é algo que é ético e é universal. Você provocar sofrimento, pelo simples fato de provocar sofrimento, não faz nenhum sentido do ponto de vista de nenhuma ética. Okay. Existem outros, alimentação, a pessoa... Então, existe uma série de princípios que são universais a ponto de a gente ter Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão e depois uma Declaração Universal que é esse básico, esse mínimo do mínimo. Mas isso se amplia. As pessoas precisam ser respeitadas nas suas ideias, na sua religiosidade e numa série de outros elementos. Mas algumas coisas são universais, sim. E essa maneira de portar-se, eu não quero ser machucado, eu não machuco. Então, daí tem o princípio que é cristão, que é kantiano, de fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a você. Então, alguns aspectos da ética são, sim, universais e valem para todos os tempos. No sentido, vale para todos os homens e mulheres que estão vivos, vale para tudo que nós consideramos que é humano, e deveria ter valido para todos que já existiram, e deve valer para todos que vierem a existir. Isso é o básico dessa relação. E isso se amplia. Essa ampliação gera a possibilidade da gente conviver. E essa convivência é também baseada em princípios que são éticos, que são culturais, que são sociais e que são, em grande parte, impostos pelo sistema, pela estrutura estatal que é estabelecida. Então, a gente não pode confundir as coisas, mas elas andam bem próximas, né? A lei e o que deve ser feito. Embora a ética ela lide mais com a atitude, a ética sartriana lide mais com a atitude individual. Ou seja, Sartre faz uma pesquisa num colégio de normalistas e pergunta sobre mentir. É certo mentir? E 95% das meninas dizem não. E depois ele pergunta, vocês já mentiram? E mais de 70% já mentiram. Isso mostra a hipocrisia social, que é ter regras e não cumprir, né? E a ética, ela está justamente nesse intermédio de qual é a sua atitude, a ética sartriana. Qual é a sua atitude quando você não está sendo visto, né?
Se você que critica lá pessoas que roubaram, se tiver a oportunidade e sabendo, ou tendo certeza de não ser descoberto, se você não roubaria. Essa é a ética que interessa. Não se trata de haver mandamentos numa tábua da lei lá que o Moisés apresenta, mas se trata de construir valores, né, que preservem a vida, a dignidade das pessoas todas, né, da melhor maneira possível. Isso dito de maneira bem coloquial. No caso de Sartre, é necessário dizer sobre o que é o homem, para falar de ética. Então, Sartre pensa homem, mulher, claro, todo ser humano, como liberdade. Liberdade situada. Assim sendo, é o homem e a mulher que faz as escolhas daquilo que ele é e daquilo que ele faz. E por mais que elas tenham sido impostas a princípio, porque todos nós fomos bebês, fomos crianças, a um dado momento nós somos capazes de, por nós mesmos, fazer nossas escolhas. E, assim sendo, essas escolhas elas serão sempre livres. E independente de eu querer ou não, eu vou ser responsabilizado por tais escolhas. Cortar ou não o cabelo, usar ou não brinco, e assim por diante. Estudar, se esforçar ainda mais por estudar ou não. Então, nesse sentido, se a gente pensar o homem como liberdade, a gente ampliando isso, a gente percebe que a humanidade também é livre. E se a gente desconsiderar a ideia de Deus, né, Deus que age na história, e pensarmos a humanidade como consequência do que o homem faz e escolhe, a gente tem um futuro inteiro aberto de possibilidades. O que vai ser o futuro? Aquilo que a gente escolher e fizer agora. É assim que Sartre pensa o indivíduo e, a partir disso, nós podemos pensar a própria história como isso. Então, o ser humano ele será, no futuro, aquilo que ele está fazendo hoje. Do mesmo modo que, se eu estivesse comendo um montão de comida gordurosa e refrigerantes e tal, eu estou me fazendo gordo para daqui a um mês, um ano, 2 anos, a humanidade está se fazendo no futuro. Né? Então, nós vamos ter cada vez mais pessoas sofrendo, menos água para todos. É isso que está sendo feito e é isso que vai acontecer. Não existe Deus que vai intervir na história do ponto de vista dessa filosofia da liberdade, mas existe a possibilidade do homem atuar no seu próprio mundo. Nós não podemos lidar com tudo. Se viesse, por exemplo, um cometa e aquelas ideias daqueles filmes, né, de Armagedon, a gente vai ser eliminado de todo modo. Mas enquanto ele não vem, a gente poderia ter um mundo muito melhor, né, independente da ação de um ser divino ou de qualquer transcendência. Cabe ao homem e à mulher, em todos os homens, todas as mulheres, né, são 7 bilhões, fazerem o mundo aquilo que ele é e que ele permanece sendo. Não só fazê-lo, mas mantê-lo. Então, se a diferença social permanece, é porque nós a mantemos com a nossa propriedade, com o nosso assentimento ao modelo. Então, nós somos responsáveis, né, e não só pela nossa existência, mas pelo mundo inteiro. É isso que está escrito no Existencialismo e Humanismo, é um texto bem conhecido do Sartre, quando ele diz que o homem, quando ele faz escolhas no mundo, todas as escolhas humanas são éticas, no sentido de que se eu fumo, eu estou fazendo uma escolha e dando o exemplo, né, de que fumar não é tão ruim assim. Então, deem atenção para o que eu falo e não para o que eu faço. Né? Fumar faz muito mal, estou tentando parar, mas eu ainda fumo. Né? Tabaco é um vício horroroso, mas eu admito, é humano. Mas eu fumo. Você é humano. Eu sou humano e faço parte do jogo social e da hipocrisia. Mas, efetivamente, a gente ensina pelo exemplo, muito mais pelas nossas escolhas do que por aquilo que a gente relata, por aquilo que a gente prega, ensina. E, nesse sentido, a ética em Sartre ela é encarnada. São as escolhas individuais que fazem a história do bairro, da casa, do bairro, da cidade, do município, e são pequenas escolhas que fizeram a Segunda Guerra Mundial acontecer. A gente bota tudo na conta do Hitler, mas as atitudes dele passaram por centenas, milhares de pessoas, até o cara que estava produzindo lá no interior da Alemanha alimento para a família dele, participou disso, de certo modo. Então, inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.